Olá, sexta semana e o curso começa agora, digamos assim, colocar as garrinhas para fora. É o seguinte, na formação realista reflexiva, a opinião, as crenças, experiências, isso tudo é levado em consideração. Foi exposto, socializado e a gente teve a oportunidade de ver o seguinte: as pessoas pensam diferente, fazem coisas diferentes, têm contextos diferentes, varia de uma escola para outra, de uma região para outra e por aí vai. Então, nesse ponto do curso, acredito que você já tenha se perguntado, observado: nossa, isso eu jurava que desse jeito que tinha que ser, mas tem gente fazendo o contrário às vezes e apostando que o jeito certo é o dela. E por aí vai. Será que talvez não existam possibilidades melhores para atuar como professor? Será que eu, como professor, não consigo, dentre opções, fazer algumas escolhas diferentes das que eu tenho feito? E a partir desse ponto, a gente começa a apresentar possibilidades. Você já viu das experiências dos demais, mas o que a ciência diz? Então, essa semana é apresentado Aprendizagem Visível, que é um estudo feito, uma meta-análise de diversos outros estudos em educação. E ele fez uma quantificação no que ele chama de tamanho de efeito, de uma série de fatores. Você é convidado a observar esses fatores. Exercício para casa, jogos, etc. O que tem de positivo enquanto resultado, se os alunos aprendem? E aí você vai observar no gráfico que quase tudo é positivo em educação. Então, tudo que você propor para fazer com seus alunos, eles provavelmente vão aprender alguma coisa. Então, se o critério unicamente for os alunos aprendem, qualquer coisa, praticamente eles vão aprender. São pouquíssimas que têm efeitos negativos na aprendizagem. Por exemplo, depressão, mudar o aluno de escola no meio do período acadêmico, etc. Isso tem negativo. Mas a sua proposta pedagógica seria estranho se os alunos, depois de um tempo falando sobre um assunto, aprendessem zero sobre ele. Isso sim seria um caso de estudar, um caso excepcional. Mas aprendeu alguma coisa? É trivial, é óbvio. A questão é, poderia talvez ter aprendido mais. E aí ele coloca o que seria a média dessa curva, de todos os tamanhos de efeitos de diversas estratégias, tem esse ponto aí central de 0,40, em que ele observa esse ponto com uma certa cautela. Não é porque está abaixo que não deve ser feito. Talvez algo que está ali abaixo, mas que não demanda muito esforço da escola e que tenha algum efeito positivo, deva ser feito. Mas tem algumas com bastante efeito que devem ser buscadas, por exemplo. Então, nesse 0,40, onde está a aula expositiva? Talvez você leia algum artigo defendendo uma prática pedagógica, falando que ela é ótima, o uso de alguma tecnologia específica na educação, e naquele caso ele obteve resultados que eram inferiores a se ele tivesse dado aquela aula
de maneira expositiva. A gente tem um curso FIC no IFMG sobre tecnologias na educação e tem essa visão crítica. Precisa ser bem planejado, precisa ser feito com uma série de cuidados e testado. Não é só porque algo é novo, vamos usar, que é garantido que vai funcionar, por exemplo. Então, esse rigor científico para observar o que funciona e o que não funciona em educação, ele é necessário. A gente não pode cair ali em quantificar tudo e esquecer a qualidade, digamos assim, né? O valor qualitativo da educação. Então, esses números eles têm que ser observados com outros elementos. Mas eu acho muito interessante, espero que vocês gostem de talvez conhecer isso. Outro tópico dessa semana é o efeito Dunning-Kruger. Do que se trata esse efeito? É o seguinte, foi observado que as pessoas elas precisam de habilidades, de conhecimentos mínimos para conseguir perceber o quanto que elas não sabem sobre um determinado assunto. Com certeza, já existiu algo que você achava que era simples, que sabia, e quando começou a estudar viu que era bem mais complexo do que havia imaginado. E que na verdade você não sabia aquilo. O que acontece? Se as habilidades para saber que você não sabe, você adquire quando começa a saber, quem não sabe algo, não sabe esse tópico, essa questão totalmente. Existem preconcepções, existe uma vaga ideia sobre aquilo. E a partir dessa visão superficial, as pessoas são capazes de emitir opinião, de fazer julgamentos sobre aquilo, e com muita certeza. Porque como elas não sabem a complexidade, elas acham que sabem sobre aquele determinado assunto. Então, na pesquisa, perguntaram sobre nanotecnologia, etc. As pessoas davam a opinião delas. Pouquíssimas pessoas admitem, não sei. Não sei, não posso falar sobre isso. É difícil. Precisa ter conhecimento para saber que não sabe. É o resultado desse efeito, dessa pesquisa Dunning-Kruger. E por outro lado, às vezes quando a gente sabe muito um tópico, ele é tão complexo e a gente tem consciência dessa complexidade que ficamos inseguros. Então, quem menos sabe tem mais certeza, quem mais sabe tem mais dúvidas, tem mais insegurança, na verdade. Bem, a gente termina essa semana com uma atividade que é para você fazer pesquisas. E a partir de agora, buscar emitir a opinião pesquisando. Sempre que for falar algo em educação, fazendo uma leitura sobre aquele tópico em particular. Que tal você vai dar uma aula sobre um tema, pesquisar artigos de professores que desenvolveram propostas trabalhando aquele tema. Enfim, boa semana, até a próxima.